E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Quarto úmido. Esse nome já meio que me deu um arrepio. Quarto úmido. Vamos ver do que se trata. Oi, Ana, meu nome é Fulana, tenho 43 anos e moro em Guarulhos, São Paulo. Caso haja nomes no relato, já estarão trocados. Ai, vocês não sabem o alívio que eu sinto na hora que eu leio isso. Obrigada, pessoal. Sempre avisem, sempre troquem realmente os nomes e me avisem, assim como ela está fazendo, tá? Já no início do relato. Bom, descobri o canal por acaso, mas logo fiquei viciada. Adoro seus relatos, são a minha companhia para fazer o jantar e até na hora de dormir. Para mim é relaxante. Bom, sempre morei aqui em Guarulhos com a minha família. Aqui eu cresci, estudei, trabalhei, me casei e descasei. Hoje sou divorciada já há 10 anos e moro com a minha filha de 14 anos e com meu gato. Sou médium umbandista há quase 30 anos. Sempre gostei de estudar sobre religião, estudei simbologia, culturas antigas, um pouco de tudo relacionado ao assunto. Já presenciei várias manifestações, mas esta que vou contar neste primeiro relato que envio foi a primeira que me lembro. Vou tentar ser bem detalhista, mas pode ser um pouco longo. Eu acho que vai ficar bom num tipo ao vivo. Em 1979, eu tinha 3 anos e meus pais tinham casa própria. Era uma casa boa e situada numa avenida muito movimentada. Hoje uma das principais de Guarulhos. Porém, a casa foi assaltada. Ao chegarem do trabalho um dia, no final da tarde, acharam as portas arrombadas e a casa toda revirada. Na época, tinham comprado uma TV a cores, coisa rara, que tinha sido roubada junto com outros objetos de algum valor, e até alimentos. Desconfiaram que os assaltantes seriam pedreiros que trabalhavam na obra de um prédio no terreno ao lado da nossa casa. Encontraram ferramentas usadas no arrombamento que eram da obra e rastros de pó de cimento no piso. Por isso, com medo de novas invasões ou até coisa pior, minha mãe não quis mais morar ali. Chegou a ficar comigo por algum tempo na casa da minha avó materna até conseguir outro local. Então a casa foi vendida às pressas e muito abaixo do valor real. Assim sendo, não conseguiram comprar outra e fomos morar de aluguel. Moramos em algumas casas. A primeira delas, onde ocorreu os fatos desse relato, era uma casa grande e bonita, de esquina, num terreno com pequeno aclive. Portanto, a parte da frente da casa parecia parecia assombradada. A parte da frente da casa parecia assobradada. Beleza. O terreno era em declive. Então, a parte da frente da casa parecia um sobrado, é isso. E o fundo era nivelado com a rua, porque o terreno era assim. Então, a frente era sobrado e o fundo nivelado com a rua de trás, digamos assim. Com a rua, né, da frente, enfim. Era uma casa muito grande, com os cômodos muito espaçosos, bem arejados, e o pessoal da imobiliária informou que éramos os primeiros inquilinos, pois os donos tinham se mudado para o interior recentemente. Moramos lá de 1980 até 1984, e os fatos que aqui descrevo aconteceram mais ou menos em 82, 83. Era um bairro muito bom, de gente muito simpática, moradores bem antigos no lugar, todos muito amigos, os filhos cresceram todos juntos e também muito gentis, pois nos receberam muito bem, já que, ao que parecia, éramos os únicos inquilinos naquele pedaço. Na parte da frente havia um pequeno jardim, a garagem, que ficava quase embaixo da casa, uma escada para subir para a casa, entrava-se por uma área toda envidraçada, assim, numa sala muito grande, uma área toda de vidro, numa sala muito grande, com uma grande janela de vidro.
A casa era meio que um quadrado, onde o banheiro ficava quase no centro e os outros cômodos meio que ao redor do banheiro. Entretanto, entrando na sala, à direita ficava o meu quarto, à esquerda o quarto dos meus pais. À frente da sala ficava o banheiro, cuja porta era de frente para os quartos. Ao lado do quarto da minha mãe havia um outro quarto onde só guardávamos bugigangas. E ao lado deste quarto e conseguinte ao banheiro ficava a cozinha, que tinha saída para o quintal dos fundos. Nesse quintal dos fundos havia lavanderia, um quarto com banheiro, que seria o que chamam de dependência de empregada, e um pouco mais ao fundo havia uma área coberta onde estendíamos as roupas. E ali também ficava o meu balanço, aqueles de 2 cadeirinhas, uma na frente e a outra atrás. Nessa área coberta havia também um poço desativado há muitos anos. Ixi, falou em poço. Nessa área coberta havia também um poço desativado há muitos anos. Porém, o buraco ficou ali. E por ser fundo e para evitar acidentes, foi colocada uma tampa e feito um cimentado por cima. Esse tal quarto que ficava após o quarto dos meus pais, cuja janela dava para essa área coberta com o poço desativado, e onde só podíamos guardar bugigangas, é o objeto deste relato. Este quarto era muito úmido. Havia nele uma umidade intensa, imensa, com bolor até no teto. Tão úmido que a janela nem abria, era emperrada com a madeira inchada pela umidade. Chegava a fazer pequenas poças de água no chão, que era de taco de madeira. Esses tacos, inclusive, estavam já apodrecidos em grande parte e havia manchas pelas paredes. Algumas eram de mofo, mas outras pareciam até marcas de água fresca. Meu pai, então, para poder aproveitar o espaço, que era bem grande, fez prateleiras com caibros de madeira para poder colocar as famosas bagunças. Meio que provisoriamente, até resolver o problema da umidade. Ali ficava minha bicicletinha, pneus do carro, bancos da Kombi que os meus pais tinham e algumas caixas nessas prateleiras. Mas nada podia ficar no chão, nem encostado nas paredes, pois ia ficar molhado ou mofado na certa. Numa ocasião, a minha mãe colocou lá nesse quarto alguns sacos com roupas para serem doadas. Deixou ali no chão mesmo, afinal estava tudo ensacado, dobrado e arrumadinho para uma pessoa que viria retirar. Cerca de uma semana depois, quando a pessoa veio buscar as tais roupas, não pôde levar, pois as roupas estavam molhadas e emboloradas dentro dos sacos. Ficamos abismados. Como assim? Os sacos não tinham furos. Meu pai deixou ali uma caixa de ferramentas, alguns materiais como pregos, parafusos, fios, coisas para reparos da casa, porém as coisas enferrujaram rapidamente. Quase não teve salvação. Nessa época, início dos anos 80, estava sendo feita a construção do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Meu pai tinha um caminhão basculante e trabalhava no bota fora de terra, que é a retirada de terra ruim que já estava no terreno, que era um grande brejo, para que pudesse ser colocado um material adequado para fazer a fundação do prédio e pistas. Nas obras, então ele trabalhava com esse caminhão nas obras do aeroporto. A minha mãe trabalhava com uma Kombi, buscava bolachas numa fábrica e revendia em supermercados. Meu pai, muitas vezes, trabalhava durante a noite toda, pois ele ganhava por viagem feita e chegava muito tarde. Na época, éramos só nós 3, eu, meu pai e minha mãe. Eu tenho mais um irmão, que nasceu em janeiro de 83. Durante o dia, eu ficava na casa dos meus avós paternos. Depois de entregar as bolachas, a minha mãe me pegava lá e íamos para casa. E depois do jantar, à noite, ficávamos juntas na sala assistindo TV e esperando pela chegada do meu pai. Mas muitas vezes acabávamos cochilando e íamos para o quarto de madrugada.
e ele não havia chegado ainda. Gostávamos de ficar no sofá só com a luz da TV. Eu, então, com uns 5 anos, comecei a ver em algumas noites algo estranho pela casa. Era uma névoa branca que saía deste quarto úmido e andava pela casa. Essa névoa branca tinha uma silhueta humana bem definida, porém não tocava o chão. Ela flutuava a cerca de uns 20 centímetros acima do chão. Parecia um vulto masculino, cerca de 1,70 m de altura. Tinha um contorno muito nítido, só não era possível ver os pés. Era mais densa na área da cabeça e ia ficando mais fluida à medida que se aproximava dos pés, que já não eram visíveis. Nas primeiras vezes que vi, eu não falei nada. Achei que era coisa da minha cabeça. Mas quando percebi que a minha mãe também via, eu perguntei: "Mãe, você tá vendo isso?" Ela disse que sim, mas era para eu não ter medo nem me preocupar. Era só ficar quietinha, que aquilo não ia nos fazer mal algum, pois ela já tinha visto outras vezes também. Ai. Eu e a minha mãe víamos e por vezes nos entreolhávamos e uma perguntava para a outra: "Você tá vendo?" Às vezes passava dias sem aparecer e depois aparecia de novo, do nada. Não sentíamos medo. A tal névoa não interagia. Era como se não estivéssemos ali. Aquilo simplesmente flutuava pela casa, entrava nos cômodos, parecia mesmo que estava procurando alguma coisa, mas saía e desaparecia da mesma forma que apareceu. Em suas horas de folga, o meu pai tentava arrumar o tal quarto úmido. Chegou a arrancar os tacos para verificar se havia algum cano passando por baixo do chão, raspou as paredes até aparecerem os blocos, rebocou novamente, pintou, sem solução. Assim que a tinta secou, reapareceram as manchas de água fresca na parede. Resolveu até verificar o tal poço desativado, já que ele ficava bem atrás do quarto. Vai ver que tinha água ainda lá dentro. Então quebrou o piso, tirou a tampa, colocou uma escada para descer no poço, olhou, cavou o fundo, mas que nada, o poço estava completamente seco, sem sinal de umidade. Aí partiu para o vizinho. Foi perguntar se havia algum cano na parede que fazia divisa com a nossa casa. Ele não se conformava de termos um quarto tão grande e não poder usar. E queria achar a todo custo uma solução para o problema da umidade. Porém, a entrada de água do vizinho, o relógio, o cavalete, ficava no lado oposto à nossa casa, ou seja, não havia nenhum cano passando por ali. Em paralelo a isso, eu e minha mãe continuávamos a ver a tal névoa branca, que saía do quarto molhado, flutuava pela casa como se procurasse algo ou alguém, passava até mesmo pela sala, bem pertinho do sofá onde estávamos, olhava e depois voltava para o quarto molhado e desaparecia. Isso durava alguns minutos, pois ia de cômodo em cômodo. Acontecia aleatoriamente, sem nenhum barulho, nem aviso prévio, sempre na madrugada depois da meia-noite. Cerca de umas 4 casas para frente da nossa havia um bar, o Boteco do Seu Antônio, que meu pai às vezes frequentava. Ficava lá batendo papo e tomando uma, nos dias que ele estava de folga. Era mais ou menos meio do ano de 83, pois meu irmão já era nascido e eu estava no primeiro ano da escola. Num desses dias de folga, o meu pai estava lá papeando no bar e comentou com o seu Antônio, um senhor já de alguma idade e que também morava ali nos fundos do bar. Comentou sobre o tal quarto molhado. Disse que já tinha feito de tudo, procurado de todas as maneiras e não descobria de onde vinha tal infiltração que gerava tanta umidade. Que a água chegava a se empoçar no chão, sem contar as coisas que emboloravam quando a gente deixava lá dentro. Seu Antônio, curioso, perguntou em qual quarto isso acontecia. E meu pai explicou que era o quarto do fundo, cuja janela dava para tal área coberta, na divisa com o poço desativado.
Diz que já tinha até descido no dito poço, que realmente estava seco. Foi então que o seu Antônio perguntou se o meu pai sabia da história da casa, como tinha chegado até ela para alugar. Meu pai disse que só sabia apenas que éramos os primeiros inquilinos, pois os donos tinham ido para o interior, talvez com os filhos já casados e criados, que soube da casa por um amigo que conhecia o dono da imobiliária que estava administrando o imóvel. Seu Antônio disse que não era bem isso e contou uma história para o meu pai. Seu Antônio era morador antigo do bairro. Era casado com a dona Cida, costureira, conhecida ali na região, e pai de 3 filhos. E conhecia a família que ali morava antes de nós. Aquela casa tão bonita, onde eu, meu pai e minha mãe morávamos, era de um casal, o senhor Paulo e a dona Inês, que tinham 2 lindos filhos, Marcos e Débora, já adultos. A mais velha, Débora, já estava formada, era noiva e estava para se casar, com um rapaz que também era dali do pedaço, inclusive. E o Marcos tinha recém concluído o serviço militar e fazia faculdade. Acredito que tivesse uns 19 ou 20 anos. Os filhos do seu Antônio cresceram junto com os filhos daquele casal, eram amigos. Brincavam juntos, estudaram juntos, todos se conheciam ali na rua. Cerca de 1 ano antes de nossa mudança para casa, acredito que em 1979, esse rapaz foi com alguns amigos, entre eles o filho mais velho do seu Antônio, para uma pequena viagem de final de semana para uma praia, na casa da família de um dos amigos. Haveria churrasco, farra, gente jovem, violão, bebidas, talvez umas gatinhas que conhecessem por lá. Aquelas coisas que a rapaziada gosta, né? Seu Antônio disse que a dona Inês disse para sua esposa, dona Cida, que não queria que o Marcos fosse nessa viagem. Dizia que, em turma, eles iam beber e aprontar, e que ela estava com mau pressentimento. Chegou o dia da tal viagem, e enquanto o Marcos entrava no carro de um dos amigos, já de partida, a dona Inês implorava para que ele não fosse. Mas o Marcos foi assim mesmo. Disse que era apenas um final de semana, só 2 dias, e afinal ele era jovem e queria mesmo se divertir. E que no domingo à noite ele já estaria de volta. E assim ele foi deixando a mãe contrariada. O filho mais velho do seu Antônio contou que no sábado à noite teve mesmo aquela baladinha. Todos se divertiram, beberam, ficaram tocando violão na beira da piscina até amanhecer o dia. Acordaram um pouco tarde no domingo, último dia, queimaram o resto da carne e acabaram com as cervejas para não ter que trazer de volta. Já pouco antes de arrumarem as coisas para retornarem para casa, resolveram dar um último passeio na praia. Numa brincadeira, talvez já um pouquinho alterados pelo álcool, foram mergulhar de cima de algumas pedras. E o Marcos, ao mergulhar, desequilibrou-se. Talvez tenha errado o pulo. Caiu muito perto das pedras. Bateu a cabeça. Foi arrastado pela correnteza e se afogou sem que os amigos conseguissem socorrê-lo. Seu corpo foi retirado já sem vida de dentro do mar, para a tristeza de sua família. A dona Inês entrou em desespero. O seu Antônio disse que os vizinhos ouviam a mulher gritar desesperadamente: "Eu quero meu filho! Onde está meu filho?" Era de cortar o coração. Dona Inês caiu numa profunda depressão, perdendo o gosto pela vida totalmente. Só chorava, não se alimentava, só dormia a poder de remédios, não deixou que ninguém tocasse nas coisas do filho. O quarto foi mantido do jeito que ele deixou. O casamento de Débora até foi adiado, esperando que a mãe melhorasse. Dona Inês, então, numa tentativa desesperada de ter novamente seu filho, começou a trazer para dentro da casa vários médiuns para tentar comunicar-se com o espírito do seu filho, à custa de muito dinheiro. As tais sessões espíritas eram feitas no quarto do Marcos, com os objetos que eram de uso dele, e o quarto era justamente aquele, o quarto úmido.
Foram meses de tentativas sem sucesso. Abalada emocional e mentalmente, Dona Inês foi então internada numa clínica, num sanatório no interior. E o seu Paulo não quis mais ficar na casa, pois a filha casaria em breve e ele ficaria ali sozinho, sendo este o real motivo da mudança daquela família de sua linda casa para outro lugar. Imediatamente o meu pai entendeu qual era a razão daquela umidade. Aparentemente, a alma do rapaz afogado ali ficou presa, após as constantes chamadas de sua mãe. Aquela névoa branca que eu e minha mãe víamos era o Marcos, que flutuava pela casa em busca de sua família que já não estava mais ali. E a umidade que emanava do quarto era provavelmente uma representação de sua presença ali. Hoje, após muito tempo de estudo sobre a espiritualidade, eu sei que não devemos invocar os espíritos dos falecidos e que dentro de casa não é lugar para nenhum tipo de ritual. Mesmo velas que acendemos com intenção para as almas devem ser colocadas do lado de fora, sempre. Sei também que pessoas que sofrem morte súbita ou violenta demoram a tomar consciência de sua condição de falecido. Muitas vezes podem levar meses até entender que já não estão mais vivas no plano material. Talvez por este motivo as sessões espíritas eram infrutíferas. Talvez o rapaz ainda não tivesse consciência de sua partida para o mundo espiritual e não pudesse responder às chamadas dos médiuns. Porém, aquela mãe, afundada em desespero, nem pensou nisso. Tudo o que ela queria era ver o seu amado filho mais uma vez, fazendo assim com que o desligamento de seu espírito do corpo físico fosse ainda mais difícil. Quando finalmente tomou consciência de seu falecimento e pôde comunicar-se com sua família, eles já não moravam mais na casa e a sua alma ficou ali aprisionada. Mudamos daquela casa em 1984, mais ou menos no meio do ano, para outra casa de aluguel, bem menor e muito mais modesta do que a primeira, e onde também aconteceram algumas coisas, mas isso fica para um próximo relato. Ana, muito obrigada pela sua atenção. Desculpe se o relato ficou longo, mas eu quis detalhar bem para que todos pudessem entender. Um grande beijo para você e sua linda família. Deus os abençoe sempre. Muito obrigada pelo relato. Um beijão para você. Gente do céu, coitado. Ai, que situação. Que credo. Mais uma vez, olha. Mais uma vez, um caso de um espírito, de uma manifestação na casa. Tem alguma coisa ali, mas não é nada ruim. Não é ai, tem espírito ai, ela é mal assombrada. Ela é apenas assombrada, ela não é mal assombrada. É um espírito perdido. Ele precisa de um encaminhamento, ele tá pior que a gente ali, porque ele não sabe o que tá acontecendo, coitado. Credo. Ai, gente, escutem suas mães. Ai, quando a mãe fala, quando a mãe tem uma intuição, a gente até tem que ficar meio assim, não é? Ai, mães são poderosas. Algumas, né? Outras que eu vejo aí nos relatos de maledite, eu quero nem acreditar. Não tem que dar um pingo de ouvido. Mas, via de regra, a maioria das mães, as mães de verdade, comum, né? Ai, credo, gente. Mas... E aí, será que ele conseguiu achar o caminho dele? Foi feita alguma coisa na casa para ele encontrar e finalmente partir para onde ele deve partir? Coitado. Coitado da família, enfim. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.